Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025, dentro desse novo trimestre, né, que é julho, agosto e setembro, a lição 6 de hoje, ela tem como título O Cântico de Moisés e Miriam. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 15, versículos 1 até 21. E aqui nós vemos o relato da vitória do povo de Israel após eles atravessarem o Mar Vermelho, onde Deus fez realmente um milagre tremendo ao dividir o Mar Vermelho. E após eles passarem por toda essa experiência, eles começaram a celebrar a grandeza e o poder de Deus por ele ter derrotado o inimigo maior deles, que eram os egípcios, que eles estavam assim um exército numeroso. E ali nesse fato histórico não sobreviveu nenhum egípcio, inclusive até mesmo o arrogante faraó acabou sucumbindo nesse episódio, e que até hoje ao longo da história assim vem se comentando sobre esse poder de Deus que os próprios judeus realmente conhecem, e que eles começam a comentar sobre isto. E nessa ocasião que todos os egípcios assim pereceram, o povo de Israel começou assim a cantar, a louvar ao Senhor com cânticos assim de adoração puxados por Moisés, o seu líder ali naquele momento, e a sua irmã chamada Miriam. E dentro desse conteúdo, assim, desse cântico de Moisés, que nós temos aqui em Êxodo 15, versículos 1 até 21, o conteúdo maior disto era uma gratidão que o povo de Israel tinha para com o grandioso Deus a quem eles serviam, onde Deus mostra seu amor tremendo pelos israelitas, que eram um povo assim pecador, mas que Deus teve amor e misericórdia e conduziu realmente esse povo à liberdade que ele, Deus, havia prometido. E esse cântico dos israelitas enfatizam esse poder de Deus, a sua santidade, né? E a sua majestade como um Deus criador e mantenedor do universo, e assim mostra de como o Senhor, né, na história, ele fez a criação do universo. E aqui mostra, dentro desse episódio, que ninguém é igual a esse grandioso Deus, porque ele sempre será glorificado em santidade, e é mostrado os terríveis feitos gloriosos que esse Deus opera maravilhas, que fala lá em Êxodo 15, 11. E no livro do Apocalipse, capítulo 15, versículos 2 até 4, fala também que nós, os remidos, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, após a sua segunda vinda, nós estaremos no santuário celestial, fazendo cânticos idênticos a esse que Moisés fez ali após a divisão do Mar Vermelho, que é um cântico assim de louvor ao Cordeiro, né, que nós também faremos diante dele lá no santuário celestial. Você já conseguiu sim imaginar nesse ponto, assim, ao você olhar esse cântico de Moisés e Miriam,
de como será o soar lá no céu, o louvor a que todos nós faremos para esse grandioso Deus, por seus grandes feitos e maravilhas que Ele tem conduzido a nossa vida, os seus juízos, né? Como Ele é um Deus justo, um Deus verdadeiro, e seus atos também são justos, né? Independente de nós, somos pecadores. E se você observar a última frase do cântico que diz lá: por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, que está lá em Apocalipse 15:4. Quando todos os juízos de Deus tiverem se revelado, especialmente o juízo após a segunda vinda de Jesus, onde a vitória sobre o mal, onde tudo será transformado, e a opressão, assim, que por milênios, né, estão ficando impunes no mundo de hoje. Então nós, os remidos, e todas as nações, todas as pessoas louvarão diante do Senhor e seus juízos no santuário celestial. E dentro da lição de hoje, Deus manifestou seu poder ali para o exército egípcio, né? E ele deu assim um livramento assim tremendo para os seus filhos, né? O seu povo de Israel diante do Mar Vermelho, onde ali o faraó ele foi derrotado junto com seus exércitos, né? Que estavam realmente querendo afrontar o Senhor, mas ali não sobreviveu ninguém, como diz lá no Salmo 136, versículo 15, né? Que todos eles, né, os egípcios, eles foram precipitados pelas águas do Mar Vermelho, foram tragados ali, mostrando que Deus estava com os hebreus, apesar da pouca fé que eles tinham naquele momento, e uma vitória espetacular, esplêndida, né, completa, que até hoje os judeus comentam e lembram desse evento histórico. Maravilhados com esse sublime livramento, Moisés e os filhos de Israel, como a sua irmã Miriam, orientaram os israelenses a cantar, a louvar ao Senhor, formando o primeiro coral da história da humanidade, através de uma poesia elaborada, repleta assim, de imagens bem vividas, né, que estavam diante deles ali, daquele milagre que Deus fez ali no Mar Vermelho. Imagine você, todas as pessoas assim, cantando ali. Que tem uma explicação ali em Êxodo 15:19, a grandeza e a fé desses israelitas ao cantarem para Deus, né? Israel declarou assim um triunfo divino sobre os seus inimigos, e ele louvava assim sem parar para Deus, por quem ele relatou detalhes desse livramento assim espetacular, e exaltou o Senhor através de Moisés, que escreveu ali no livro de Êxodo 15:11, mencionando que ninguém é igual a esse Deus divino, e ele diz lá: glorificado em santidade terrível e feitos gloriosos que opera maravilhas, que está lá em Êxodo 15:11. E assim, ao apreciar o santo nome de Deus, o seu caráter, que é amor, é o requisito fundamental para uma vida santa, completa e plena e poderosa que todos nós devemos ter. Moisés, nesse cântico, reconhece a bondade e o cuidado do Senhor para com aqueles pecadores, e apontou para o futuro glorioso dos filhos seus, né? No lugar em que as mãos do Senhor estabeleceram o seu reino eterno para a salvação de todos. O amor inabalável de Deus, ele é especialmente exaltado aqui, porque ele guiará o povo que redimiu e os conduziu para a sua santa habitação, que é no santuário celestial.
eram tantas maravilhas que Deus fez que após o povo hebreu sair ali da vitória do Mar Vermelho, eles estavam assim com sede de tanto assim caminhar, de alegre, né? E por 3 dias estavam caminhando e cantando, né? E eis que eles deu sede neles, para todos eles, né? Ali no deserto. E eles chegaram até um rio chamado Mara, com águas assim amargas. Esse lugar, o nome é isso, né? É isto, devido à situação que eles enfrentavam, né? O povo murmurava e andava, mas eles resolvem obedecer a Deus e o seu clamor foi ouvido, né? Porque Moisés, com o seu poder, realmente ele clamou a Deus e aquelas águas se tornaram doces que mataram a sede desse povo de Israel, que está lá em Êxodo capítulo 15, versículos 22 até 26. E diante do Mar Vermelho, Miriam, a irmã de Arão, a profetisa, tomou o tamboril em suas mãos e todas as mulheres saíram atrás dela, alegres, cantando. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Que está lá em Êxodo 15, versículos 20 até 21. Miriam foi aquela que ficou assim observando Moisés, que nós contamos a história do início de Moisés, quando ele era bebê, e que ele foi colocado num cesto de junco ali, às margens do Nilo. Ela ficou observando e contemplando o tempo todo para que nada acontecesse a Moisés. Até que realmente a filha do faraó pegou o cesto, né? Para que, quando ela viu que estava com segurança, que daí sim ela foi embora para casa, né? E agora, mais velha, né, Miriam, está junto com seu irmão louvando a vitória do Mar Vermelho, feito pelo grandioso Deus, o mesmo Deus que estava com Moisés quando era bebê. Moisés predisse que Deus estabeleceria o santuário no monte de sua herança, que ele plantaria o seu próprio monte no lugar que ele preparou para a sua habitação, apontando aqui para Sião, né? E o templo de Jerusalém, que diz lá em Êxodo 15, 17. É Deus cumprindo as suas promessas e estabelecendo um lugar para o seu povo, onde não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas, um lugar realmente que Jesus foi preparar para todos nós nas mansões celestiais. Deus fala algo maravilhoso para todos nós, que está lá em Êxodo 15, 26. Veja que Deus fala através de Moisés. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarei todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, dos que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Está lá em Êxodo do capítulo 15, versículo 26. Que maravilha, né, meus irmãos? Que promessa tremenda que Deus dá para nós também. Essa é uma das mais lindas promessas de Deus para o seu Israel. Israel do passado e hoje o Israel espiritual que somos nós. Porque o Israel mesmo não existe mais. Hoje o que existe é o Israel espiritual, ou seja, todas as nações que louvam o Senhor é o Israel. E se eles andassem com o Senhor em obediência, ele recompensaria com saúde. É o que fala aqui nesse capítulo e versículo que eu acabei de ler. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, observando seus estatutos e mandamentos,
algo esplendoroso acontecerá na sua vida, porque Deus dará para você, sabe o que, meus amigos, minhas amigas? Chama-se um grande presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará de uma grande festa, que é a boda do Cordeiro, que é o casamento, a união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós. E lá você terá uma grande oportunidade, meu amigo, minha amiga, de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.